tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre verbos. Em nossa última aula nós paramos em vozes, não é assim? Vamos relembrar? Vamos lá, material. Quando eu falo em vozes, eu atribuo então a classificação em voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. O que é que eu não posso esquecer? A voz ativa, o sujeito pratica ação, sendo então chamado de sujeito agente. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação, sendo então chamado de sujeito paciente. E na voz reflexiva, simultaneamente o sujeito pratica e sofre a ação verbal, certo? Quando nós falamos em voz ativa, um detalhe que não pode ser esquecido é que o verbo tem de ser transitivo direto, tá certo? Ou transitivo direto e indireto, vou colocar aqui. Por que isso? Quando eu falo em voz ativa, necessariamente eu necessito de que o verbo da oração seja um verbo transitivo direto. Por que isso? Quando eu faço a troca dos elementos que compõem a voz ativa para a voz passiva, aquele termo que chamamos de objeto direto passará então a ser o meu sujeito. Isso quer dizer que se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu objeto indireto virá regido por uma preposição. E, na verdade, eu não posso fazer a troca para a voz passiva, uma vez que não existe sujeito preposicionado. Presta muita atenção quanto a isso. Aí você se questiona, mas se o verbo é transitivo direto e indireto, como é que eu faço, então, quando aparece o objeto indireto? Você repete. O que vai necessariamente ser utilizado na construção é o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Tudo aquilo que não fizer parte desta estrutura, você repete, tá certo? Vamos ver isso na prática? Material. Olha só, eu digo a você assim. O professor dará aulas aos alunos. Vamos começar por uma frase bem pequenininha. Então, olha só. O professor é o meu sujeito. Dará é meu verbo. Aulas é meu objeto direto. Aos alunos é o meu objeto indireto. Percebam que aqui, quem dá algo a alguém. Portanto, eu classifico o verbo como transitivo direto e indireto. O meu algo é o objeto direto. O meu a alguém é o objeto indireto. Este objeto indireto será repetido em minha construção, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu trabalho como objeto, passando então como sujeito. Então, olha só, aulas. Dará, que é meu verbo, virá então em forma de locução. Serão dadas. E o nosso sujeito passará então a ser o agente da passiva, pelo professor. E aquilo que sobra, eu repito, aos alunos. Perceberam como é fácil? Então, o que é que você vai lembrar? Tudo aquilo que não faz parte da estrutura sujeito, verbo e objeto direto será repetido. Não importa o que seja. Adjunto adverbial, melhor dizendo, objeto indireto, complemento nominal, não importa. Você vai repetir tudo aquilo que não faz parte da estrutura. Outra coisa, tais construções podem aparecer em qualquer lugar, tá certo? O importante é que você faça a mudança da voz ativa para a voz passiva. Quando eu digo qualquer lugar,
A sequência pode ser qualquer uma. Olha só, vamos ver no material como isso fica. Vem para mim. Aos alunos não é meu objeto indireto, então eu posso dizer isso assim, olha só. Aos alunos, aulas, pelo professor, serão dadas. E eu tenho a voz passiva. Eu joguei para aqui, olha só, o meu objeto indireto. Eu posso, então, remeter o meu objeto para qualquer lugar da estrutura oracional. O que eu não posso esquecer é fazer a construção, ou seja, passar da ativa para a passiva, tá certo? Vamos ver um outro exemplo. Todos os domingos, as famílias fazem almoço para a comunidade. Pronto. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos desorganizar isso aqui, tá certo? Então, eu vou fazer isso assim, olha só. Deixa eu só jogar para cá, mais pertinho. Para a comunidade, almoço, as famílias, todos os domingos fazem. Pronto. Foi o que eu fiz. Eu te dei duas opções, eu tenho a mesma estrutura, eu te dou duas opções em que, na segunda construção, eu misturei a ordem oracional. Quando eu falo em ordem oracional, é porque eu tenho, né, em minha estrutura base, em ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Isso é a ordem direta. Quando eu misturo esta ordem, então eu tenho a ordem inversa. E é assim que pode aparecer na tua prova. O que você vai fazer? Presta bem atenção. As 3 unidades que irão te servir para fazer a troca da voz ativa para a voz passiva é exatamente o sujeito, o verbo e o complemento. Tudo aquilo que não fizer parte desta estrutura, você vai repetir, tá certo? Não importa onde você queira colocar essa estrutura que será repetida. O importante é que você trabalhe as 3 unidades. Vamos ver como isso fica? Vamos lá, material. Primeiro eu encontro o verbo, está aqui. E pergunto quem é que executa a ação. Então, olha só. Quem é que faz almoço? A resposta está aqui, ó. Todas as famílias. Então, todas as famílias é o meu sujeito. Já achei o verbo, que está aqui. E é só perguntar mais uma vez. As famílias fazem, olha aqui, o quê? Minha resposta é almoço. Então, eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o objeto direto. O que é que eu vou lembrar? O objeto direto automaticamente passará a ser o meu sujeito. Então, olha só, puxo para aqui. Almoço. O meu verbo, que aqui está, deverá vir em forma de locução verbal. Por que isso? Vamos fazer um asterisco aqui, puxar para cá. Aliás, puxar para cá. Precisa, então, ser transformado em locução verbal com o acréscimo do verbo ser no particípio. Ser mais particípio, que esse particípio é exatamente o particípio do verbo principal. Qual é o detalhe? O verbo ser tem que vir no mesmo tempo e no mesmo modo desse verbo. Então, almoço, fazem, é feito, né? Olha só, o verbo aqui, eu faço, tu faz, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, o verbo está no plural. Necessariamente na terceira pessoa. Então, o que vai acontecer? O verbo auxiliar, que é o verbo ser, vai também para a terceira pessoa, mas agora do singular, do presente. Por que isso? Ele tem que concordar com almoço. Então, almoço é feito e agora eu trago o sujeito como agente da passiva.
pelas famílias. O que é que eu faço com o que sobrou? Eu repito. Então, olha só. Para a comunidade, almoço é feito pelas famílias, repetindo aqui, olha, todos os domingos. Perceberam como é fácil? Basta que você analise a estrutura base, sujeito, verbo e complemento. Você vai trabalhar somente com essas 3 estruturas. Outra coisa, nada de acrescentar algo a mais. Você vai acrescentar no contexto somente o verbo ser para transformar o verbo em locução e o agente da passiva que receberá a preposição de, por ou pelo. No mais, é só trabalhar essa base e repetir o resto, tá certo? Outra coisa muito importante que você deve prestar atenção. A voz verbal vai trazer a quantidade de verbos necessária para que possamos fazer a troca. De que forma isso vai acontecer? Se a voz ativa você tiver um verbo, na passiva você terá 2. Se na voz passiva você tiver 3 verbos, é porque na ativa existem 2. Tá certo? Então, ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Ativa com 3, passiva com 4. Ativa com 4, passiva com 5. E por aí vai. Por que isso? Você precisa acrescentar o verbo ser todas as vezes que transpuser a voz ativa para a voz passiva. Não esquece isso aí, tá certo? Voz ativa com 1, voz passiva com 2. Voz ativa com 2, voz passiva com 3. E por aí vai. O acréscimo do verbo ser vai te indicar qual é a voz enquanto classificação, tá bom? Porque você vai transformar isso aí numa locução verbal. Cuidado com isso. Vamos embora, material. Eu digo assim, como exemplo, as crianças têm que fazer as atividades escolares. Pronto. Olha só. Quando eu digo as crianças têm que fazer, percebam que aqui eu já tenho uma locução verbal, certo? O primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, tem a função de receber a concordância. Ou seja, este verbo obrigatoriamente tem que concordar com o sujeito a que se refere. Portanto, crianças estando no plural, o verbo tem que vir ao plural também. Já o verbo principal, né, que é o segundo verbo, tem a função de receber a regência. Isso implica dizermos que será a este verbo que eu farei a pergunta. Então, olha só. As crianças têm que fazer, olha a perguntinha, o quê? Não é assim? E vem a resposta. As atividades escolares. Então, eu tenho crianças como sujeito, tem que fazer é a minha locução, não é? Que eu já marquei aqui em cima, verbo, e as atividades escolares, objeto direto, certo? Percebam agora que a minha voz, enquanto ativa, apresenta 2 verbos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho 2 verbos, ao fazer a transposição para a voz passiva, 2 verbos passarão a ser 3, porque eu preciso acrescentar o verbo ser. Então, é só fazer a cruzadinha. Vamos lá. As atividades escolares. Lá vem o primeiro verbo, tem, não esquece do acento por conta da concordância, não é? Tem que, lá vem o acréscimo do verbo ser, tem que ser, e lá vem agora a presença do particípio, né? Tem que ser feitas. E na sequência, pelas crianças. O que é que se apresenta aí, então, na construção? Marcar de vermelhinho. As atividades escolares. Agora é o nosso sujeito paciente.
têm que ser feitas é a nossa locução verbal, não é? Pelas crianças é o nosso agente da passiva. Perceberam? Como aqui eu apresentei 3 verbos, aliás, perdão, como aqui eu apresentei 2 verbos, aqui abaixo eu apresento 3, uma vez que eu preciso incluir o verbo ser. Devido à presença desta locução, a minha voz é chamada de voz passiva analítica, justamente por conta do emprego da preposição. Aí vem o detalhe. Se a minha voz analítica é assim classificada devido à presença do verbo ser, não é? Que também forma a locução, como eu classifico, aliás, por que eu classifico a voz passiva de sintética? Classificamos dessa forma porque há o acréscimo do si enquanto partícula passivadora. Tá? Não esquece o detalhe. Chamamos de partícula apassivadora porque esse si pode ser transformado no verbo ser. Não esquece isso, tá? Outro detalhe muito importante é em relação à concordância. Por que isso? É comum nós falarmos o seguinte, presta bem atenção. Aluga-se quartos para moças. Aluga-se quartos para moças. Percebam que quando nós trabalhamos a voz passiva, o nosso verbo continua como verbo transitivo direto, tá certo? Então, basta fazer a perguntinha, aluga-se o quê? Tá aí. A tua resposta aqui é quartos. Agora, presta bem atenção. Cuidado para você não confundir quartos aí, que é o meu sujeito, com objeto direto, tá? Muito cuidado. Na voz passiva, enquanto sintética, não haverá objeto direto. Não haverá. Tu terás um verbo transitivo, acompanhado da partícula passivadora, e na sequência o sujeito. Detalhe, esse sujeito pode aparecer no início também, tá? Então, cuidado, por que isso? Muitas vezes nós usamos uma construção e erramos a gramática em cima da concordância. É comum você ouvir ou você falar, aluga-se quartos. Na verdade, esse se, enquanto partícula passivadora, é o teu verbo ser. Este verbo ser, quando for, então, transformado da voz sintética para a voz analítica, tem que seguir o processo da concordância verbal. De que forma isso acontece? Vamos ver. A minha forma aqui é a sintética. Eu quero passar para a analítica, então vou fazer isso, olha só. Quartos, o se é alugado, repito o restante, para moças. Perceberam que houve um erro de concordância? Por que houve um erro de concordância? Para que este se, então, seja o verbo ser no plural, este verbo tem que vir no plural também. Na verdade, quando eu digo aluga-se quartos, eu quebrei a regra de concordância. Quando eu ponho o verbo no plural, o se passa a ser são, quartos são alugados para moças. Outro detalhe muito importante, deixa eu marcar aqui de pretinho. Olha só, o se, enquanto partícula apassivadora, presta bem atenção, tá? Não pode ser acompanhado de preposição, tá? Não pode. Não pode ser acompanhado por uma preposição. Essa dica vai te ajudar na seguinte relação. Olha só. Há um se que eu chamo de índice de determinação do sujeito. E muitas vezes eu confundo este se com a partícula passivadora. Qual é a dica?
O se, enquanto partícula passivadora, não pode estar acompanhado por uma preposição. Por que isso? Se eu ponho uma preposição acompanhando o se, eu vou afirmar que meu sujeito é preposicionado. E mais uma vez eu repito, não existe sujeito preposicionado. Não existe. Havendo uma preposição, este se pode ser índice de indeterminação do sujeito, parte integrante do verbo, menos partícula passivadora. Tudo bem? Vamos ver? Nosso material, vamos lá. Então, se eu tiver, olha só, trata-se de animais nesta casa, este se, então, não pode ser partícula passivadora. Não pode ser. Olha só, eu tenho aqui a presença da preposição. Eu não posso dizer de animais são tratados nesta casa, porque não existe sujeito preposicionado. Por que apareceu esse de aqui? Porque quem trata, trata de. Olha a pergunta. Trata-se de quê? Aí vem a resposta. De animais. O verbo, portanto, é transitivo indireto. De animais, objeto indireto. Nesta casa, adjunto adverbial de lugar. Sendo assim, este se será o nosso índice de indeterminação do sujeito. Cuidado com isso. Bom? Então, vamos lá. Voltando ao nosso material. Deixa eu só procurar ele aqui. Transposição de vozes verbais. O professor deu o livro ao aluno. Então, quem é que pratica a ação? O professor. O professor, portanto, é o meu sujeito. O professor deu é a minha ação. Pergunta, deu o quê? Responde o livro. Mais uma vez a pergunta. A quem? Responde ao aluno. Objeto direto, objeto indireto e o verbo é transitivo, direto e indireto. O que é que vai me servir? Apenas, eu terei então sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. O que me sobra, eu vou repetir. Certo? Então, vamos lá. Eu quero trazer ao aluno para cá. Posso? Posso. Ao aluno. Quero jogar o livro agora para cá. Ao aluno, o livro. Vou transformar o verbo em locução. Percebam que o verbo está no pretérito perfeito, do modo indicativo. Por que isso? Porque o verbo auxiliar tem que vir no mesmo tempo e no mesmo modo. Então, o livro foi dado. O professor agora é meu agente. Pelo professor. Certo? O livro foi dado pelo professor ao aluno. Tá aí. Posso fazer também assim, olha só. Pelo professor ao aluno, o livro foi dado. Só mudei a ordem. Posso fazer isso, olha. Foi dado pelo professor ao aluno o livro. Não importa. O que importa é que você faça a troca da construção. Esta oração, deixa eu só separar aqui para não ficar tronchinho. Se eu quiser, aqui a minha voz, então, é a voz passiva analítica. E se eu quiser, então, a voz passiva sintética, o que é que eu faço? Olha aí. Deu-se o livro ao aluno. Deu-se o livro ao aluno. O executor da ação agora, que é pelo professor, não precisa aparecer.
porque o mais importante é a ação e não quem executa, tá certo? Então, deu-se o livro ao professor, deu-se o livro ao aluno, o livro foi dado ao aluno. Lembra que esse se é a partícula apassivadora. Cuidado para não confundir o livro com o objeto, tá certo? Cuidado com isso aí, tá? Bora, material. Deixa eu passar, pronto. Diferença entre verbos reflexivos e verbos pronominais. Vem para mim um tiquinho. Presta bem atenção. Muitas vezes, quando você pega um verbo e esse verbo vem acompanhado por um pronome, você não sabe distinguir se esse verbo é um verbo pronominal ou se é um verbo reflexivo. Muitas vezes, essa confusão se dá porque aparece o se, tanto em um quanto em outro. Então, o que é que você vai lembrar? Presta bem atenção. O verbo, quando é pronominal, este se ou qualquer outro pronome que apareça acompanhando esse verbo, não terá valor sintático. Quando eu falo em valor sintático, é porque o pronome apresenta o valor de objeto direto, de objeto indireto, até mesmo de sujeito. Quando o teu verbo for um verbo pronominal, este termo, ou seja, o objeto direto, o objeto indireto, o sujeito, aparecerá na construção. E o se não terá nenhum valor sintático. Ele somente será parte integrante do verbo. Já quando o teu verbo é um verbo que é chamado de verbo reflexivo, este se que aparece com o verbo terá uma função sintática. Será um objeto direto ou um objeto indireto, a depender do verbo, tá certo? Outra coisa interessante, o verbo, quando é chamado de verbo reflexivo, que apresenta então o pronome reflexivo, ele pode ser utilizado de uma outra forma, com uma outra construção e com outro objeto, ao contrário do verbo pronominal. Cuidado com isso aí, tá certo? Na próxima aula a gente vê isso aí mais a fundo. Até mais.